Bom, então, bom dia, pessoal, ou boa tarde, boa noite, né, para quem estiver vendo gravado. Hoje vou passar mais a parte relacionada a CFD, né, a simulação de fluido, tanto escoamento interno como externo. E antes um pouco, passar, só falando, né, um pouquinho sobre os tipos de malha, que normalmente para simulação CFD a gente usa malha tetraédrica ou hexaédrica. A hexaédrica, assim, ela, digamos, é perfeita para o uso de CFD, porém, como, né, dá para perceber pela imagem, né, como a geometria dela não é muito bem adaptada para superfícies um pouco mais complexas, a construção computacional necessária também acaba aumentando. Então, pode ser que até seja necessário utilizar mais de um cluster para rodar a simulação, né? No caso, colocar 2 computadores para rodar uma simulação só. Então, no final das contas, tanto aqui quanto na maioria das aplicações onde você precisa de um resultado um pouco mais rápido, a gente acaba usando a malha tetraédrica para simulações de fluido. No documento, né, no PDF, vai ter um detalhamento maior de cada tipo de geometria de malha, tá? Antes de passar para a parte da simulação em si, é importante, nesse caso, inclusive, é muito mais importante que você trabalhe com o seu CAD, né? Que você deixe ele preparado para a simulação, porque a simulação de CFD é uma simulação que exige muito mais o computador, uma simulação que exige muito mais memória para calcular, muito mais poder gráfico para poder exibir os resultados. Então, é importante que você a deixe a mais simples possível, dentro, obviamente, né, dentro dos padrões ali para os resultados que você espera, para que você não desperdice tempo com a simulação que vai te entregar o resultado que você quer, mas poderia ter rodado muito mais rápido, ou até mesmo você tornar a simulação errada por deixar itens demais ou itens que não irão fazer a diferença no resultado que você quer, que você procura. Como eu só havia citado, né, na última vez, eu acho bom mostrar um pouco também a parte da ferramenta CAD que o ANSYS disponibiliza junto no pacote, né, no caso Space Claim. Se você for lá no menu iniciar, né, na pasta ali onde aparecem todas as aplicações do ANSYS, o Space Claim está escondido, ele está como SCDM, algo do tipo. Acho que nem o pessoal do ANSYS gosta muito do Space Claim, por isso que ele acaba ficando escondido dessa forma. Mas é essa ferramenta que você acessa pelo IEM, caso você queira fazer uma modificação na geometria de algum CAD. Esse aqui é o restritor do coletor de admissão que a gente usa na Aero, ou pelo menos vai usar, né? Porque, enfim, não teve competição presencial ainda. E ele vai fazer parte aqui de um estudo de escoamento interno, né? Só que aí vem a parte de simplificação. Você pode colocar, por exemplo, esse coletor dentro de um cubo, por exemplo, para poder fazer a simulação do ar entrando, passando por esse duto e depois saindo. Como não é o foco aqui avaliar as questões relacionadas ao ambiente, porque a entrada desse restritor não é direto no ambiente, né? Você tem ainda ali o corpo de borboleta, né, do acelerador e o filtro de ar, e a saída do restritor também tem o pleno que vai para o motor, tudo mais. Como não envolve o ambiente em si, não tem a necessidade de avaliar a peça como um todo, há apenas escoamento interno. E isso o Space Claim ajuda bastante na hora de você preparar o CAD para poder fazer a simulação. Tem aqui, né, as guias de projeto, onde você tem as funções normais de um CAD, né, você pode fazer a construções de geometria, tem as funções de extrusão, de casca, aqui as funções relacionadas mais ao visual do modelo, questões de montagem também, medição, coisas assim que normalmente você encontra em qualquer CAD, né?
Essa guia aqui, que é a guia preparar, ela vai auxiliar diretamente na simulação que você quer fazer. Isso tanto para simulação CFD quanto para análise de estáticas, né? Análise de cargas estáticas. No caso aqui, a gente quer o volume, né? A parte interna aqui dessa peça. Né? Tem a ferramenta de extração de volume. O que ela faz? Ela simplesmente vai criar um corpo no interior dessa peça, para que a gente possa usar só o interior dela como se fosse um duto, né? A gente não precisa analisar o lado de fora, como eu já tinha falado anteriormente. Então você acaba vindo selecionando aqui as faces de entrada e saída, né? Com o Ctrl apertado para selecionar as duas faces, né? E tem essa função aqui de selecionar a face de propagação. Você vai selecionar uma face onde o fluido vai escoar, né? No caso, uma face interna. Qualquer face serve, mas de preferência coloque a primeira face interna, né? No sentido de escoamento. Seleciona a face, aperta OK, e aqui ele já criou o volume desse modelo. Tá? Você pode vir aqui depois e excluir esse modelo para a física, que apesar de estar mostrando aqui, na hora de você importar esse modelo para um software de simulação, só vai aparecer isso aqui, que é a condição interna do modelo. Eu vou fechar aqui, porque eu acabei reparando uma coisa. Não precisa de salvar, porque esse desenho já está salvo. Como ele estava aberto antes, ele não abre aqui no IEM. É uma característica estranha, né? Já que são dois softwares do mesmo pacote, você coloca ele aqui para abrir, ele simplesmente não abre. Então, enquanto isso, eu acho interessante passar né, indo agora para o escoamento externo, eu acho interessante passar algo um pouco diferente. Porque toda vez que você vai ver algum tutorial ou algo do tipo, você vê simulações que dão certo. E se uma simulação estiver errada e ainda der certo? Né? Que era o que eu havia citado na quinta-feira, no vídeo anterior, para quem estiver vendo gravado. O ANSYS ele não se preocupa tanto com limites físicos, então você pode colocar uma simulação, configurar uma simulação incorreta, usar uma camada limite incorreta, que ele ainda vai dar como certo. Ele vai te exibir resultados, por mais que os resultados estejam incorretos. No caso aqui, é um perfil de asa, se eu não me engano, 0012, acho que 0012, obviamente que com ângulo de ataque voltado para ser utilizado em carro, né? O ângulo de ataque está ao contrário do que seria numa aeronave. No caso aqui, a interface é a mesma, né? A questão aqui da geometria, você tem o editar, que vai para o Space Claim, você tem aqui também para mudar a geometria, caso você tenha feito o upload correto, ou queira fazer uma alteração fora do Space Claim, se você achar mais fácil, mais prático, né, dependendo da aplicação. E aqui muda um pouco na questão da malha. Porque a malha ela tem um controle novo, que é o Boundary Layer Settings. Né? Desculpa, o Mesh Controls, que tem o controle do Boundary Layer. Aqui você vai escolher onde vai ser criada a simulação, onde vai ser o ambiente para essa simulação, né? No caso aqui, a simulação é feita pelo perfil, né? E aqui você tem algumas definições da camada limite de malha, né? Então você pode definir pela espessura total das camadas, né? Existem cálculos a serem feitos para isso, esses cálculos vão estar no PDF, até para não tratar disso aqui, para não ficar muito chato, por assim dizer. Você tem a altura da primeira camada, que foi o cálculo adotado aqui.
a Smooth Transition, que é a mesma utilizada para simulações de cargas estáticas. É adequado quando você quer fazer uma simulação multifísica. E exemplo, né? Você quer testar qual que é a sustentação desse perfil de asa aplicado já numa estrutura, né? Para você testar ali como que vai ser o deslocamento, como que vai ser a resistência, fator de segurança, vida em fadiga, etc. E aqui, questão de aspecto, né? Você define uma razão de proporções, né, entre as medidas da sua camada limite e dos elementos que fazem parte da sua malha. Basicamente, essa é a única diferença na configuração, né? Você pode colocar aqui, por exemplo, um edge sizing, que você vai colocar um mínimo de, de tamanho, né, nesses elementos que vão compor a malha. Então, por exemplo, aqui, eu não sei se vai pegar, mas... vai pegar sim, tá aqui. Essa divisão aqui, novamente, é uma divisão que normalmente é calculada de acordo com a dimensão que você quer o seu elemento de malha, com a dimensão do que você está analisando. Então, essa aresta aqui tem no mínimo 5 divisões, né? No caso, vão ter 5 ali conjuntos de elementos de malha, exatamente ali para você deixar mais fina a sua análise, né? Para você colocar ali um pouco mais de fidelidade nos resultados que você vai obter. Esses controles de dimensionamento de malha, eles existem também na análise estática, tá? Bom, aqui a malha ela foi colocada no máximo, lembrando que uma malha em CFD, ela normalmente demora um pouco mais a rodar e tem mais elementos. Por exemplo, temos aqui 130 mil elementos, que já para uma versão estudantil esse estudo não rodaria. Então, bastava ali diminuir um pouco a qualidade da malha, já que para fins educacionais, né, não há necessidade de um resultado tão apurado assim. Bem, essa malha, né, para adiantar, ela já foi executada, e aqui entra a parte da física. No Material Assignments, tem a mudança, né, que antes você tinha metal, alumínio, etc. Aqui você tem já os materiais fluidos, né? Ele já determina a região física, né, que é todo o meu entorno aqui. E você pode vir colocar os materiais, e é a mesma coisa, você tem várias opções de fluidos, você pode criar, né, adicionar, na verdade, algum fluido que não exista no database do ANSYS. E temos algumas mudanças aqui, que você coloca, no caso, o inlet, o outlet e as condições de parede. O inlet aqui, no caso, é uma placa bem fina, porque uma análise completa de uma asa, né, com estrutura, etc., demandaria muito poder computacional. Então, se você quer avaliar coisas simples como arrasto, etc., se você quiser colocar algo do tipo, fica tranquilo. Alguém perguntou alguma coisa? Eu esqueci, acabei esquecendo de falar. É melhor a gente voltar. Não, tudo bem. No caso aqui, você pode definir a velocidade, você pode definir a pressão do fluido ou o fluxo de massa, de acordo com a direção, né? Você pode ali colocar mais direcionado ou simplesmente componentes. Né? Você pode decompor essa velocidade. O que é uma vantagem para esse tipo de estudo aqui. Porque se você precisa avaliar, no caso aqui, o perfil já está com um ângulo pré-definido, né? Mas se você quisesse ir variando esse ângulo sem ter que modificar o seu desenho, bastava você decompor, né, o vetor da velocidade aqui em x, y e z,
que você modificava o ângulo, né? Que você modifica o ângulo de uma asa, sem ter que ficar, né, toda hora tendo que refazer a malha. No caso, você vai ter que só rodar o estudo fazendo essa modificação no valor. Tem um errinho aqui, mas aí a gente deixa para tratar dos erros depois, né? O outlet aqui, que aqui o outlet você pode tratar como, novamente, como pressão, velocidade ou massa, né? Se você tratar como pressão nesse caso, você vai colocar o diferencial de pressão, ou seja, se a pressão de saída for maior do que a pressão, não vou falar pressão atmosférica, mas a pressão do ambiente, você coloca esse diferencial. Mas se for equalizado, você deixa como um valor de zero. Tá? Isso no caso do ANSYS. Pode ser que outros softwares você tenha que colocar o valor em si da pressão atmosférica na saída. Tá? Aqui ele entende como um diferencial. E as condições de parede, que você pode colocar como uma parede sem condições de deslizamento ou com deslizamento. E aqui outra questão também da velocidade nas paredes. Né? Para quem não teve a triste, como eu posso dizer isso? Mas ter que fazer aquela tristeza de mecânica dos fluidos, um fluido próximo ao início da camada limite, ele tende a ficar parado por causa do escoamento. Então, mas você pode alterar essa condição aqui, seja para algum estudo muito específico ou para avaliar questões de vorticidade, etc. Que também você pode alterar o modelo de turbulência, né? No caso da parede, você pode colocar, né, a questão da rugosidade aqui. E você tem as condições iniciais de estudo. Né? Você pode deixar ele para definir tudo no automático, né? Se você quiser fazer apenas um estudo inicial. Novamente, não é porque você fez uma simulação que aquela simulação está correta e que já te entregou os resultados que você precisava. Às vezes, depois de fazer essa simulação, você precisa fazer algumas alterações, seja no modelo ou nas suas configurações de simulação. E uma configuração que é bastante interessante no caso do CFD são as Solver Options. No Solver Settings aqui, você controla quantos processadores você quer usar. Você pode colocar todos, todos os cores. Né? No caso aqui, falam processadores, mas se trata dos núcleos, né, que você tem no processador. Você pode colocar todos. Só que talvez você acabe perdendo aquela vantagem de não ter que deixar o computador rodando a simulação e ter que fazer outra coisa fora dele. Né? Como eu havia dito anteriormente, o IEM ele trabalha utilizando mais a placa de vídeo do que necessariamente o processador. São cálculos um pouco mais, um nível de precisão um pouco menor, mas você pode fazer diversas funções com o computador enquanto a sua simulação roda. Lembre-se de colocar aqui um número de processador, lembre-se disso, que se você colocar todos os cores, você pode acabar exigindo muito da máquina. Né? Aqui no Solution Controls, você tem o número de iterações que você quer que o software calcule. Por padrão, ele vem como 1000. Né? E o critério de convergência. Né? Você tem a opção aqui de tolerância, você tem a opção de não colocar um critério de convergência, que ele vai rodando até a milésima iteração, independente do resultado que ele obtém. E aqui você pode colocar o valor dessa tolerância. Eu não sei se vai aparecer aqui agora, vai. Aqui. No Solution Monitors, né, você tem esses componentes residuais e o valor de convergência por iteração. Quando todos esses valores alcançarem o valor de convergência, a simulação para. Né? No caso aqui, ela parou na 31ª iteração de 1000. Então, a simulação levou muito menos tempo do que, teoricamente, a configuração presumida.
Você pode alterar esse valor aqui, colocar para mais ou para menos, e assim, aí vai de acordo com o tipo de resultado que você quer, né? O tipo de fidelidade de resultado que você procura no seu estudo. No Solver Meshing Control, aqui já são opções um pouco mais avançadas. Normalmente, essas configurações são deixadas como estão, tá? Até porque pode, na maioria das vezes, uma alteração aqui vai fazer com que o seu estudo não role de uma maneira correta. Por isso que eu havia dito que é uma simulação, são configurações um pouco mais avançadas. Aqui os monitors, né, que são o chart e o transcript, que eu já havia mostrado anteriormente, né? O transcript, que mostra como foi feita a simulação, né, questões mais numéricas, e os solution monitors, que são os componentes residuais que vão formar a simulação. Mas aí vem aquilo que eu tinha dito. Não é porque uma simulação foi configurada correta, você pode ver que aparentemente não tem nenhum erro no sistema, né, que ela vai entregar resultados corretos. Aqui os resultados já foram pré-calculados, e você tem esse streamline aqui. O streamline você pode usar como base para outros resultados. Então, deixa eu rodando aqui. Você pode usar o streamline para avaliar questões de pressão, a velocidade, Mach, enfim. Praticamente todos os resultados você pode colocar baseado no streamline. Você vê aqui, inclusive o streamline você pode alterar a qualidade gráfica, por assim dizer, através do número de pontos. Você pode aumentar ou diminuir isso daqui, né, de acordo para preencher toda a área, né, toda a área de estudo que você tem. Mas isso aqui, quando você altera, ele pede de novo para que você atualize os resultados e demanda um pouco de memória, né? Aqui, digamos que para simulação, a memória RAM salva. Aqui, uma placa dedicada já começa a fazer bastante diferença, né? Principalmente nesse estudo de streamline aqui. Mas vocês podem reparar que ele não apresenta aqui questões da separação final da asa, né? Muito talvez pela quantidade de pontos que foram colocados aqui no estudo. Voltando aqui, questão da animação, aqui você controla só a duração dela, tá? Não tem aquela questão de escala como havia na simulação estática. E você pode adicionar vários tipos de resultados, né? Pode adicionar um contorno, um vetor, valores calculados, valores de superfície, gráficos e o próprio streamline. Só que vindo aqui no valor calculado, você colocar na pressão aqui, você tem uma pressão de 1000 Pascal, né? Ok. Vindo aqui na força em Y, que teoricamente seria sustentação, nesse caso seria uma sustentação negativa, né? Como isso é uma asa para um carro, te jogaria para baixo. Só que a força é praticamente zero, né? Se você for olhar pela velocidade que a gente fez a análise do... Só voltar aqui. Pela velocidade que a gente fez, são 50 metros por segundo, que dá aí na casa de uns 180 km por hora. Só que aqui vem um dos primeiros erros, que é a questão da temperatura. Que é bom ficar muito atento também à questão da unidade. A temperatura foi de 300 graus. Né? Apesar de a lógica te fazer pensar que pelas unidades ele vai colocar em Kelvin, ele não faz isso. Eu não sei se alguém já chegou a fazer simulação no SolidWorks. O SolidWorks ele trabalha com Kelvin com as mesmas unidades que a gente trabalha aqui. Então é bom ficar atento com isso. Como eu havia dito, você pode vir aqui no menu unidades e trocar isso. Né? Você pode colocar no SI que vai para Kelvin.
mas é sempre bom ficar alerta. Então, considerando a temperatura de 300 graus, as propriedades do ar atmosférico elas já se alteram bastante. Então, por isso que não houve um resultado tão bom assim. Na verdade, o resultado está até errado, não é questão de estar bom ou ruim. Outra coisa aqui também, que é a questão da camada limite do próprio CAD. Você tem valores desse, que chama de enclosure, né? Você tem valores de acordo com o tamanho do elemento que você quer analisar. Como essa asa de um veículo, você pode usar as dimensões do próprio veículo. Né? Então, normalmente, a base aqui, né, o comprimento, fica na casa de 10 vezes o comprimento do objeto, a altura cerca de 10 vezes também, e no caso aqui, se você for fazer uma análise um pouco mais detalhada, né, a largura aqui também, né, no caso seria a profundidade, também fica na casa ali de 5 vezes a largura do seu objeto. Em simulações, por exemplo, de uma aeronave, você já não utiliza essa geometria, né? Você não utiliza já um retângulo, caso se for uma simulação 2D. Você já usa um círculo ou uma esfera com 100 vezes com um raio de 100 vezes alguma dimensão da aeronave, né? Aí vai de acordo com o tipo de simulação que você quer fazer. Se é simplesmente aeronave em cruzeiro, ou num processo de decolagem ou de pouso, enfim. Vai variar aí de acordo com o tipo de simulação que você quer. E, novamente, se você, né, precisa variar o ângulo de alguma coisa em um escoamento, você, ao invés de você alterar o CAD, né, toda hora ficar alterando o CAD, você pode simplesmente decompor a velocidade aqui. Tá? Eu não vou alterar essa temperatura agora para rodar a simulação de novo, porque vai demorar um pouco, né? E eu não quero estragar o almoço de vocês. Então, para essa primeira parte, vocês têm alguma pergunta, algum questionamento? Tá de boa? Bom, acho. Não, beleza, então. Tá gravando, mas eu acho que isso não vai fugir muito da nossa bolha aqui, então acho que não tem muito problema falar. Aparentemente, se você abrir o desenho em outro lugar antes de abrir ele no IM, ele não abre de forma alguma, e eu desconfio que seja do pela origem, né, do nosso ANSYS, né? A gente não precisa entrar em muito detalhe sobre isso não, mas vocês já entenderam o que eu tô falando. Então, em new aqui, deixa eu ver, eu acho que vai compensar mais abrir um IM novo. É melhor fazer isso. Bom, ele também não fecha, né? Diga não à pirataria. Acho que fica mais fácil falar assim. Ah, tá, é o outro. Ok? Perfeito. Vamos voltar aqui no IM. A próxima simulação, né, voltando na questão do coletor, são simulações um pouco mais simples, né, computacionalmente falando. Tem as mesmas configurações, né, a diferença ali é que a sua camada limite agora vai se tornar o próprio volume que foi criado pelo Space Claim, né, através do Space Claim. E, aliás, eu acho que foi o Provete que tinha perguntado, eu vou deixar no PDF, que eu não tinha encontrado um desenho para poder demonstrar isso, mas eu vou deixar no PDF a questão de contatos parafusados, né? Que eu vi a suspensão aqui, deixar lá no PDF como que é feito isso. Aí eu vou ver se eu acho um CAD e deixo junto também para vocês darem uma olhada. Mas voltando na questão da simulação de escoamento interno, é uma simulação que computacionalmente ela é mais tranquila, só que tem que se atentar ao detalhe da camada limite,
que vai ser o próprio volume, e gerar o volume de forma correta, né? Aqui entra a questão da simplificação, né? Novamente entra a questão da simplificação, e o projeto tem uso, a gente desbloqueia. E assim, é uma simulação que talvez demore até mais para rodar do que uma simulação de escoamento externo. Por quê? Porque no escoamento interno você pode ter diversas questões relacionadas à turbulência. E turbulência é algo que até para um computador é complexo de se calcular. É turbulência, questão ali do atrito nas paredes, que não é o nosso caso aqui, né? Porque a gente só está fazendo o estudo do volume em si. E no mais, basicamente a mesma coisa, a mesma aplicação, né? Você pode ali também fazer mistura de fluidos, né? Você pode colocar mais de um inlet para poder misturar ali um fluido quente com um fluido frio, um misturador de partículas também, né? Você tem a possibilidade de fazer a simulação com particulado também. Tem também a possibilidade, né, de simulação multifísica, então você testa, né, você simula o escoamento de um fluido uma temperatura mais elevada e depois leva isso para ver como que ele vai se comportar numa estrutura metálica, por exemplo, né, dutos e tudo mais. Basicamente é isso, né? Em algumas aplicações relacionadas ali à passagem também, que é uma aplicação até um pouco específica, né? Mas túneis, né? Onde veículos passam, de certa forma, uma simulação de escoamento interno, né? Porque você quer ver como vai ser o deslocamento de ar, no caso de do trânsito para dentro do túnel. Sempre vai ter alguém que não vai desligar o carro, então é bom ver ali como que funciona o sistema de exaustão do túnel, ou avaliar também questões de circulação de ar em uma sala, circulação de ar proporcionada por um aparelho de ar-condicionado e tudo mais.